O extra da novela capítulo 237. Terceira fase. 2. Ela enxugou os olhos lacrimejantes, e a frieza se espalhou pelas pontas dos dedos. Olhando para suas lágrimas, ela estava confusa. Ela podia ver Kim agia além das mãos. Ele já estava morto. Porque aconteceu tão de repente, não lhe pareceu real. A realidade não parecia a realidade. Parecia que sua mente estava flutuando nas nuvens. No entanto, ela sabia que essa era a realidade. Porque ela havia experimentado esse sentimento antes quando o chefe anterior da trupe Camaleão morreu. De repente, ela foi tomada pelo arrependimento. Não precisava ser hoje. Poderia ter sido amanhã ou depois de amanhã. Mas eu insisti que fosse hoje. Na verdade, fui eu quem puxou Kim Ajin para o Chameleon Trope em primeiro lugar. Eu pensava em Kim Ajin como nada além de uma ferramenta para vingar o chefe anterior. Então era este o meu castigo? Ela sentiu algo dentro dela desmoronar. As emoções que ela estava segurando finalmente explodiram. Ela não conseguia mais parar a corrente torrencial. Ela enterrou o rosto em seu peito frio. Sangue seco tocou sua testa. Cenas que não podiam ser revertidas passaram diante de seus olhos. As vezes que Kim Ajin brincou comigo, seu penteado carinhoso, as palavras que ele disse enquanto me dava o anel, os dias em que seu intelecto e maturidade me acalmaram. Ele me protegeu, mas eu não pude protegê-lo. Eu, seu chefe, não pude fazer nada para ajudá-lo. Ela fechou os olhos e chorou no mundo escuro como breu, tremendo sem soltar um único grito. MMM. Enquanto ela estava angustiada de tristeza e arrependimento e tremendo por perder alguém querido para ela, uma voz estranha soou. Chefe. Era uma voz familiar, mas que não podia mais ser ouvida. A voz de Kim Ajin estava me chamando em minha alucinação. Afaste-se, chefe. A alucinação auditiva ficou mais clara e real demais para ser uma alucinação. Afaste-se, eu disse. Ouvindo a voz mais uma vez, levantei a cabeça. Kim Ajin estava lá, com uma cara séria. Ele até deu um sorrisinho. O que? Eu estava sonhando. Tudo isso foi um sonho. Se não, quanto disso era real? Eu sonhei que Kim Ajin morreu? Dentro de uma confusão incompreensível, algo ainda mais inacreditável ocorreu. A luz dourada começou a brilhar do corpo de Kim Ajin. A fonte desconhecida de luz engolfou seu corpo. Dei um passo para trás e observei atentamente. Algo aparentemente impossível aconteceu. As duas metades cortadas de seu corpo voltaram juntas, seus ossos quebrados e carne rasgada foram restaurados, e o sangue drenado reentrou em suas veias. Mesmo que eu estivesse testemunhando em primeira mão, eu duvidava dos meus olhos. Que pena gastar uma vida aqui. Você está bem, chefe? O ressuscitado Kim Ajin olhou para Boz e sorriu. Boz ficou parado em transe. A foice de inseto em sua mão direita balançava de um lado para o outro. Logo, ela jogou a foice fora e pulou em seu abraço. Ela não tinha feito isso de propósito. Seu corpo havia se movido por conta própria. Ela abraçou com força o corpo de Kim Ajin. Em seus braços, ela sentiu sua existência claramente. Seu coração batendo disse a ela que ele ainda estava vivo. África Central, subterrâneo. A humanidade perdeu a vasta terra da África Central para monstros há muito tempo. Incapaz de sobreviver no ambiente hostil, os humanos abandonaram a maior parte das terras africanas e os monstros tomaram seu lugar. A lei da selva, onde os fortes devoravam os fracos, naturalmente desceu neste lugar. O continente que antes continha dezenas de países parecia ter voltado à sua origem anárquica. Então você foi derrotado. No entanto, a linguagem humana agora estava sendo falada nesta terra onde os humanos não podiam sobreviver. Aquele que falava não era humano. Ele não era humano, mas parecia um. Seu nome era Odin. Ele chamou a si mesmo de Rei Monstro e fundou um país de monstros na África subterrânea. A vasta cidade subterrânea se espalhava como um túnel de formigas e servia como uma colônia gigante. Odin tinha sido o rei reinante deste lugar. Sob seu domínio, os monstros formavam uma hierarquia e, através de inúmeras pesquisas e experimentações, novos monstros nasceram. Os humanos os chamavam de monstros humanoides, mas Odin os chamava de neo-humanidade. Kuru. Na frente do soberano sentado em seu trono, um inseto de aparência estranha murmurou desanimado. O inseto parecido com um humano se ajoelhou como se fosse um cavaleiro servindo seu senhor. Você perdeu o braço direito.
O olhar do rei pousou no braço direito do inseto. O inseto se encolheu de vergonha. Embora fosse o súdito do Lorde Monstro, havia perdido a foice da luz legada por ele. Como a foice não podia ser feita facilmente, seu braço agora era irrecuperável. Não se preocupe, Kurukuru. No entanto, o rei disse para não se preocupar. Ele se levantou de seu trono e se aproximou de Kurukuru. Seus passos, infundidos com poder mágico, soaram vigorosamente, e a atmosfera da cidade subterrânea ressoou com os movimentos do rei. Kurukuru não sabia o que fazer. Logo, o rei colocou a mão no braço decepado de Kurukuru. Kurukuru sentiu uma pequena dor, uma dor pela qual foi grato. Um novo braço se ergueu de onde o rei o havia tocado. Assim como antes, o braço tinha uma foice afiada. Embora fosse diferente da foice da luz, ela brilhava com um brilho feroz e metálico. É o melhor metal encontrado no subsolo. Embora não possa ser comparado à foice da luz, deve ser capaz de resistir ao poder mágico humano. Kuru. O súdito expressou sua gratidão pela benevolência do rei. Ordem sorriu levemente e voltou ao seu trono. O sujeito, ainda ajoelhado, não olhou para as costas de seu senhor. Agora, vamos ouvir a história. Logo, a voz do rei soou imponente. Kurukuru, para quem você perdeu e como? O sujeito sentiu grande vergonha por não poder completar a ordem de seu senhor e começou a recitar o que aconteceu há apenas 5 minutos. A invasão Pandemonium chegou a uma conclusão bem-sucedida. O retorno de Sheok Junjeong desempenhou um grande papel. Ninguém sabia o que ele estava fazendo dentro da torre, mas ele ficou mais forte e dizimou os Diginos restantes na região leste. O gigante de pés rápidos com instintos que superam os de uma fera selvagem. Juntamente com a habilidade final, Energy Blast, Sheok Junjeong era realmente um monstro das profundezas do inferno. Depois, a trupe camaleão entrou em um esconderijo que a Dark Moon Society havia preparado para nós. No entanto, não tive tempo para ser feliz. Kurukuru. O fato de ter aparecido significava que a próxima grande calamidade estava próxima. Assim como eu me preocupei, a terceira fase acabou coincidindo com a Torre do Desejo. Tirando isso, outra coisa era bastante desconfortável. Virei a cabeça para o lado. Boz estava olhando para mim atentamente. Chefe, você pode ir agora. Na verdade, por favor, vá. Boz tem sido assim desde nossa briga com Kurukuru. Ela me forçou na cama e se recusou a sair do meu lado. Você tem algo a dizer? Ela também não respondeu a nenhuma das minhas perguntas. Ela apenas continuou a me olhar fixamente. Bem. Cocei meu pescoço e deitei de volta. Só então Boz reagiu soltando um pequeno suspiro de alívio. Eu levantei minha parte superior do corpo mais uma vez. Boz então olhou para mim preocupado. Parecia que eu não tinha outra escolha. Comecei um concurso de encarar com Boz. Ficamos nos encarando por 5 minutos sem falar. Finalmente, Boz abriu a boca. Eu sinto muito. Como seu chefe, eu deveria ter protegido você, mas você acabou me protegendo. Para o registro, eu a deixei saber sobre minha habilidade única. Isso incluiu sua reversão de tempo de 3 minutos e capacidade de ressurreição. Igual inversão do corpo ativado quando seu corpo físico morre. Seu corpo físico retorna ao seu estado 10 minutos antes de sua morte. 2 uso vitalício restantes. Igual Body reversal, a terceira habilidade do Clocan Fifat. Ativou-se no momento em que meu corpo físico morreu, retornando no tempo 10 minutos antes da morte. Eu disse a Boz porque ela disse que não me deixaria ficar sozinha de outra forma, mas ela continuou a ficar ao meu lado de qualquer maneira. Estou bem, chefe. Mas eu não estou bem. Não se preocupe muito com o que aconteceu. Temos isso também. Eu levantei o braço direito de Kurukuru que Boz me presenteou. A foice da luz brilhou, refletindo o luar que brilhava da janela. Mas para que serve isso? O que você quer dizer? Esta é uma arma incrível. Foice de luz. Embora fosse um pouco nojento no momento, uma vez que eu limpasse e usasse sua lâmina para fazer uma arma, seria comparável à maioria das armas de nível mítico. Você quer usar? A chefe balançou a cabeça. Cansativo, naquele momento, recebi uma mensagem de Jane. Acho que é por causa do que aconteceu no passado. O chefe vai ficar bem amanhã. Ela pode até chutar seu cobertor esta noite em arrependimento, tio. Não se esqueça de filmar ela, tio. Filmá-la.
Isso parecia uma ótima ideia. Levantei meu smartwatch e comecei a filmá-la abertamente. Cansativo, Bose imediatamente se encolheu. O que você está fazendo? Filmando você. Eu não vou parar até você sair. Se você quer manter sua dignidade como chefe, você sabe o que fazer. Bose pensou antes de pular. Bom. Diga-me se alguma coisa acontecer. Ela saiu do quarto depois. Com meus olhos, eu ainda podia vê-la guardando a porta do lado de fora da sala, mas Jaina apareceu logo e a arrastou para longe. Suspirei assim que ela desapareceu. Ei! Eu poderia finalmente estar em paz. Deitei-me e entrei no banquete violeta. Você recebeu uma resposta de Daiyun Shaijuoshu. 4 dias atrás, Shaijuoshu notificou a agência da verdade que ele caçaria o diabo conhecido como Plucas. Naturalmente, enviei um drone ao templo de Plucas para observar a situação. No entanto, não era isso que estava em minha mente no momento. Você está morto. Kurukuru, seu filho da puta, você se atreve a me matar? Vou enviar o inimigo mais tenaz e poderoso deste mundo atrás de você. Comecei a digitar furiosamente. Desejo. Enquanto eu completava minha frase, o vento de repente soprou e envolveu meu corpo. Não era tão estranho, exceto que eu mantive a janela fechada. Levantei a cabeça e olhei para a janela com surpresa. O que? Lá, eu vi um convidado inesperado sentado no parapeito da janela. Cabelos marinhos profundos e olhos cintilando com poder mágico perigoso. Era a Jin Sayuki. Ela olhou para mim e estalou a língua. Isso me surpreendeu. Por que você está aqui? Ouvi dizer que você morreu, mas você está vivo e bem. O que você disse? Eu fiz uma careta. Como ela descobriu que eu morri? Você veio para ser espancado de novo? Eu não queria lutar com ela no meu estado atual, mas mantive minha fachada de qualquer maneira. Não, não. Não estou aqui para lutar. Acabei de ouvir um idiota de merda dizer que você morreu, então vim para ver. Ver você. Você o conhece, certo? Sino. E aquele filho da puta mentiu para mim. Felizmente, Jin Sayuki estava assustado. Ela fingiu estar bem, mas não conseguia nem olhar nos meus olhos. Nós podemos lutar se você quiser. Eu te disse que não estou aqui para lutar. Pare de gaguejar. Eu só queria cuspir. Cuspir em seu cadáver se você fizesse. Eu sorri. Certo, este era o Jin Sayuki que eu conhecia. De repente, lembrei-me de um episódio do romance original. Jin Sayuki havia cooperado com Kinsu para derrotar um demônio, dizendo que era ela quem mataria Kinsu. É verdade. Eu morri. Eu só voltei à vida depois. Você o quê? É minha habilidade. O rosto de Jin Sayuki se contorceu. Que tipo de habilidade dominada é essa? Ela resmungou e disse enquanto olhava para o meu corpo. Tem alguém que pode te matar? Eu não respondi à pergunta dela. De repente, tive um pensamento estranho. O coautor a deixou como chefe final, ou ele a transformou em um personagem neutro que poderia ser persuadido. Embora tenha sido um pouco repentino, esta era uma pergunta importante. Mesmo Kurukuru foi muito fortalecido. Nesta situação em que inimigos mais fortes que Kurukuru poderiam aparecer a qualquer momento, Jin Sayuki poderia se tornar um aliado tão poderoso quanto Kinsu se ela pudesse ser persuadida. Para encontrar a resposta, devolvi uma pergunta. Ei, por que você vive? Eu o quê? Você está brigando comigo? Jin Sayuki olhou para mim estupefato, mas quando ela encontrou meus olhos, ela se encolheu e desviou o olhar. Eu sorri. As pessoas têm suas próprias razões para viver. Estou perguntando qual é o seu. Eu não vim para ouvir besteira. Estou indo embora. Já? Eu confirmei que você estava vivo. É até ótimo agora que eu sei que você pode reviver. Significa que posso matá-lo várias vezes. Jin Sayuki tentou fugir. No entanto, estendi Ether e agarrei seu pulso. Senti que não teria outra chance se a deixasse ir. Jin Sayuki continuaria me evitando. E quando nos encontrássemos novamente no futuro, uma grande briga certamente aconteceria. Desta vez, perguntei com mais detalhes. Você quer voltar para casa? Jin Sayuki parou por um momento, mas não respondeu. Eu não tive escolha a não ser jogar uma palavra como isca. Para Plerium. Imediatamente, Jin Sayuki endureceu. Seu corpo congelou no lugar e seu poder mágico esfriou. Jin Sayuki rangeu a cabeça para mim. Choque e suspeita cintilaram em seus olhos. Não me diga.
Você também é um transmigrador? Eu sorri e balancei a cabeça. Não. Não brinque comigo. Jin Sayuki de repente gritou. Porra, e se Bost ouvir e correr? Responda-me. Como você sabe o nome da família real? Podemos falar sobre isso mais tarde, quando tivermos a chance. Você me humilhou tanto sabendo disso. O tom de Jin Sayuki mudou. Ela entrou na sala, agarrou-me pelo colarinho e gritou. Explique. Você pode morrer se não soltar agora. 5 segundos até Bost chegar. Levantei a mão e comecei a contar com os dedos. 5, 4, 3, 2. No entanto, eu parecia ter tocado a escala reversa do dragão de Jin Sayuki com o nome da família real, pois ela se recusou a recuar. Então, quando eu finalmente terminei a contagem regressiva, purururu, o sinal de Spartan de repente soou no meu ouvido. Significava que algo aconteceu no 27º andar. Explique. Essa mulher ficava gritando na minha cara, mas eu estava sem tempo. Spartan me convocou com força e fui puxado para dentro da torre. O extra da novela capítulo 238. Terceira fase. 3, 27F. Torre do Rei Demônio. 1F. O espaço se deformou e fui enviado para um mundo completamente diferente. A transferência foi repentina e intensa. Meu corpo disparou para o céu e caiu direto no chão. A náusea começou, mas não senti muita dor. Eu recuperei minha compostura logo e abri meus olhos. Estou dentro da torre. Eu podia dizer pelas minhas roupas. O roupão que eu tinha usado da última vez que estive na torre havia substituído meu pijama que eu usava na terra. De repente, ouvi um gemido por trás. Olhei para trás para encontrar Jin Sayuki. Não era muito difícil entender a situação. Jin Sayuki provavelmente foi arrastado para a invocação instável de Spartan e depois serviu como uma almofada para me apoiar. Eu a soltei e me levantei. Estava escuro. Tudo o que eu podia dizer era que eu estava em algum tipo de caverna escura. Onde estou? Eu pensei quando de repente ouvi o grito de Spartan. Purururu, Spartan voou e pousou no meu ombro. Então, o que aconteceu exatamente para você me ligar com tanta urgência? Purururu, purururu. Sem responder minha pergunta, Spartan apenas esfregou a cabeça contra mim. Sério, o que aconteceu? Ele geralmente era tão frio. O que é? Purururu, purururu. Ok, explique. Você tem que explicar primeiro. Spartan me esfregou mais 2 vezes antes de finalmente decidir compartilhar sua visão. O que aconteceu com a festa de Lien se desdobrou diante dos meus olhos. Com as sobrancelhas franzidas, observei tudo do começo ao fim, então perguntei. Eles estão presos na cadeia? Pururu. Spartano assentiu. Isso era o que ele pensava. O grupo de Lien perdeu para alguns demônios e foi preso. Tudo fazia parte de um grande plano elaborado pela bruxa, que servia como uma das conselheiras mais próximas do Rei Demônio. Spartan tentou entrar em contato comigo antes que eles fossem completamente trancados, mas nossa conexão foi cortada de repente. Spartan só conseguia pensar em uma razão para que isso acontecesse. Seu dono havia morrido. Por mais que quisesse negar, não havia outra explicação. Spartan chorou de tristeza até que todas as suas lágrimas secaram. No entanto, depois de chorar, Spartan percebeu que a conexão havia voltado. Ele me trouxe aqui assim que percebeu isso. Você estava realmente tão triste. Pururu. Depois que toda a história foi revelada, nossos olhos se encontraram. Eu podia sentir o que Spartan estava sentindo agora. Seus olhos brilhantes pareciam especialmente adoráveis hoje. Pela primeira vez eu dei um abraço em Spartan. Ele também me abraçou de volta com suas asas. Nossa comovente reunião teria durado mais se não fosse pela interrupção. Você. Uma mulher com cabelos desgrenhados levantou-se cambaleante. Era, claro, Jin Sayuki. Ah, mas por que você a trouxe aqui? Pururu. Isso foi um erro. Eu a puxei por engano e acabei usando muito poder mágico por causa disso. Spartano respondeu. O nome da família real. Como você sabe sobre isso? Jin Sayuki ainda estava obcecado por Plerion. Ah, aquele bastardo do Kinsu deve ter lhe contado. Essa vida baixa. Eu estava assistindo Jin Sayuki murmurar para si mesma quando, de repente, Wing, meu smartwatch vibrou. Olhei para a tela. Problema. Jin Sayuki possui orgulho e dignidade como membro da família real. No entanto, suas ações e mentalidade,
Conforme descrito na história original, são muito despreocupadas e imaturas. Mudança de cenário. Como mecanismo de defesa, Jin Sayuki escolheu selar seu orgulho como realeza. Pode-se dizer que ela tem uma personalidade dividida arbitrária. Eu mencionei Plerion muito apressadamente. De qualquer forma, que mudança trivial ele fez. Soltei um pequeno suspiro e olhei para Jin Sayuki. Eu não aprendi com Kinsu. O que? Então como sabes o teu nome? Agora ela estava começando a falar como uma realeza. Dei de ombros e respondi. Eu te disse, eu vou te dar os detalhes mais tarde. A tragédia da família real Plerion que já governou o continente. As dificuldades que seu príncipe de 9 anos, quero dizer, princesa, teve que enfrentar quando seu reino foi invadido pelos demônios. E é a razão pela qual eles não tiveram escolha a não ser buscar refúgio em um mundo diferente, na Terra. A história de fundo do chefe final crescente não era tão simples. Na verdade, eu me esforcei mais para fazê-la do que para fazer Kinsu, embora o resultado final não tenha correspondido aos meus esforços. Então espere. Não se esqueça, eu sei o que você não sabe. De qualquer forma, a razão pela qual eu mantive tudo isso em segredo até agora foi porque eu pensei que chegaria o momento em que eu precisaria resultar em ataques psicológicos. Afinal, usar palavras para enfraquecer um vilão inigualável em força física era um famoso clichê. Você é impudente. Foi provavelmente sua próxima palavra. Aproximei-me de Jin Sayuki abruptamente. A distância entre nós diminuiu em um instante. Olhei em seus olhos com nossos narizes quase se tocando. Jin Sayuki, que estava gritando a plenos pulmões apenas um momento atrás, de repente ficou quieto. Eu continuei olhando para ela sem dizer nada. Eu nem precisava intimidá-la. Eu simplesmente fiquei parado, e Jin Sayuki ficou com medo sozinha. Seus olhos piscaram, seus lábios se moveram sem fazer nenhum som, e seu olhar caiu para minha clavícula. Responda agora. Agora mesmo. Mesmo quando ela estava morrendo de medo, ela conseguiu terminar o que ela queria dizer. Spartan, você pode mandá-la de volta agora. Ignorando-a, olhei de volta para Spartan. Spartan assentiu, batendo as asas. Pururu. Não, não. Espere um segundo, Kinjin. Você foi o conselheiro. Ou talvez o profeta. Até mais. Tome seu tempo para pensar, ok? Em um instante, o corpo de Jin Sayuki foi sugado para algo. Spartan a transportou de volta com força. Pururu. Entreguei o orbe da regeneração para Spartan, que estava sofrendo por usar sua autoridade excessivamente. Eu não deveria ter dito isso a ela. No entanto, imediatamente após enviar Jin Sayuki de volta, comecei a me arrepender. Eu poderia ter falado muito precipitadamente. Bem. A história após a terceira fase. Eu tinha parado de escrever durante a quarta fase. Não havia muito tempo até que a história entrasse no desconhecido. O fim estava próximo. Já era hora do passado de Jin Sayuki começar a vir à tona. De repente, fiquei frustrado com o pensamento do fim. O que aconteceria comigo quando tudo acabasse? Eu, uma existência chamada Kinjin, que não passava de um intruso neste mundo. Levantei meu pulso novamente e olhei para o smartwatch. Ponto de interrogação desbloqueei após o término da história principal. Uma cláusula ainda permanecia desconhecida. Era a minha última esperança de voltar à Terra. Mas eu realmente considerava isso uma esperança agora, purururu. Naquele momento, Spartan se agarrou ao meu ombro, cortando com sucesso meus pensamentos sombrios e perdidos. Voltei aos meus sentidos e segurei um arco em minha mão, arco de Temujin abençoado por Horus. Este era originalmente um artefato da Terra, mas eu usei, conversão de cartas, para transformá-lo em um bem efetivo. Isso deve ser suficiente para me preparar para a Torre do Rei Demônio. Além disso, tirei todo o guarda-roupa de Black Lotus, um manto preto de assassino, uma máscara e lentes de contato vermelhas. HM. Aí. O recurso de alteração de voz da máscara foi impecável. Depois disso, concentrei o poder mágico ao redor dos meus olhos. Meu campo de visão se estendia muito e eu podia ver todo o 27º andar de uma só vez. Caramba! Isso é tão irritante. A primeira pessoa que descobri foi Len. Ela estava dentro de uma sala que parecia meio prisão e meio não prisão. O quarto era cercado por barras de aço nas 4 direções, mas estava cheio não apenas de uma cama e uma pia, mas também de um chuveiro. Então eles foram trancados no Coliseu.
Uma sociedade de demônios existia dentro da Torre do Rei Demônio, e o Coliseu era um esporte que o Rei Demônio inventou para entreter os moradores da torre. Droga, não posso nem fugir por causa dos outros. Aileen estava vagando sem rumo no quarto do gladiador, murmurando para si mesma. Também dei uma olhada nos outros. Estarei colocando outros membros em perigo se escapar. Primeiro, vou ter que descobrir como entrar em contato com eles. Este foi o pensamento de Jin Seon. Eu preciso de um jeito de escapar junto com todo mundo. Este era de Kim Soo. Sinto falta da minha esposa. Este foi o lamento de Yi Yong. Todos estavam pensando a mesma coisa. Por estarem preocupados um com o outro, decidiram adiar sua fuga da prisão, embora estivessem errados ao supor que poderiam escapar facilmente. As coisas poderiam ter sido piores. Felizmente, eu estava bastante familiarizado com o episódio do Coliseu. Eu até sabia como limpá-lo. De repente, lembrei-me do chefe. Ela provavelmente estava preocupada porque eu desapareci. Mas Spartan estava muito cansado para fazer uma viagem de volta à Terra. Pelo menos, ele certamente não estava em condições de usar o teletransporte novamente. Mas se eu usasse um bilhete para sair, então eu teria que encontrar meu caminho de volta para a Torre do Rei Demônio do Zero. Espartano. Para Spartan, que estava cansado do cansaço, peguei um pedaço de papel e escrevi uma pequena mensagem nele. Chefe, estarei na Torre do Desejo por um tempo. Sem problemas, apenas envie esta nota para de onde eu vim. Você pode fazer isso, certo? Pururu. Spartan assentiu energicamente. Cheong Dandong, Gangneung, Seul, Coreia do Sul. Yeonha construiu uma mansão só para ele no meio de Gangneung. A mansão moderna era enorme, com 230 metros quadrados e 4 andares. Esta mansão fazia parte de seu plano de independência. Yeonha estava feliz por finalmente ter um lugar próprio. Com licença, você poderia ter cuidado com essa mobília? Sentiu. Yeonha contratou mudanças para transportar seus pertences. Claro, teria sido mais rápido se ela apenas os movesse usando feitiços ou habilidades, mas ela era escrupulosa. Ela preferia gastar o dinheiro extra do que arriscar que seus objetos de valor fossem descoloridos. Especialmente aquela cama ali. Você tem que ter um cuidado extra com essa cama. Deixe com a gente. Não ria e seja sério. Você não percebe que estou falando sério? Sim, eu entendo. A cama bem embrulhada estava sendo transportada do caminhão escada abaixo. Yeonha assistiu à cena nervosamente. Ela continuou mordendo os lábios com ansiedade de que eles pudessem derrubar a cama. Tudo terminado. Ufa! Felizmente, a cama chegou tranquilamente, e Yeonha desceu para o segundo andar somente depois de confirmar que a cama havia chegado em segurança ao quarto. O terceiro andar era sua sala de estar, e o segundo andar era um escritório projetado apenas para Yeonha. Yeonha cantarolou para si mesmo e se sentou em sua mesa. A cadeira que Kim Jin deu a ela envolveu seu corpo alegremente. Ela usava esta cadeira há mais de 3 anos, mas estava ficando cada vez melhor a cada dia e agora era seu terceiro bem mais precioso. Como nota lateral, a segunda era a cama e a primeira era a sua guilda. Cansativo, ela estava envolvida em felicidade quando de repente seu telefone tocou. Era de apóstrofo pai. Yeonha sorriu e atendeu a ligação. Olá. Ei, querida, parecia que seu pai tinha bebido algumas doses com seus amigos enquanto parecia bêbado. Yeonha geralmente odiava seu pai bebendo, mas ela decidiu deixar isso pra lá por hoje. Você sabe que a cerimônia de promoção do papai é em 3 dias, certo, tio? Daqui a 3 dias, seu pai, Yeo Jin-wong, deixaria sua marca na história como um herói acima dos heróis, um herói Master Rank. É claro que eu me lembro. Você nem precisa perguntar. Você tem que vir. Se você não fizer isso, eu vou sair correndo no meio da cerimônia. Claro que vou. Ok, eu confio em você, filha. Você sabe que estou super orgulhoso de você, certo, tio? Ei. Não, você não pode falar com minha filha. Vá embora. De repente, ela ouviu outras vozes que não a de seu pai do outro lado do telefone. Amigos de seu pai, ela sumiu. Yeonha pediu que cuidassem de seu pai para ele e desligou. As coisas estavam indo muito bem recentemente. Satisfeita, Yeonha olhou ao redor do escritório agora silencioso. O sala parecia um pouco solitária agora,
Mas ela sabia que se sentiria bem com algumas secretárias. Ou talvez, ela poderia ter um animal de estimação. TZZZT. Ela estava dividida entre as duas escolhas maravilhosas quando, de repente, uma ligação veio de um de seus informantes. Mestre, isto é urgente. Agora mesmo, o monstro humanoide de antes foi avistado no Pandemonium. Esta era a informação que Kim Ajin queria. Yeonha sentou-se e limpou a garganta. Isso é de uma testemunha ou você tem provas físicas? Tenho provas físicas. Conseguimos gravar um pequeno clipe do monstro com nossos drones que estavam por perto. Yeonha assentiu com satisfação. Despachar centenas de drones furtivos em Pandemonium valeu o esforço. A gravação foi danificada pela onda de poderes mágicos no meio do caminho, mas a parte importante está intacta. Vou enviar agora. Ok, a chamada foi encerrada e o arquivo de vídeo foi enviado. Yeonha pegou uma lata de Coca-Cola da geladeira e passou o vídeo. PSSH. Ela abriu a lata e estava prestes a tomar um gole da bebida. Mas então ela percebeu que o vídeo já havia terminado. É isso? Foi quando ela percebeu que o vídeo tinha apenas 3 segundos de duração. Ela tomou um gole de Coca-Cola e apertou o botão play novamente. Apenas o que é? O drone sentiu vibrações anormais e deu um zoom no telhado de um prédio. Lá, ocorreu um evento indetectável a olho nu. Um ser desconhecido disparou como um foguete pelo prédio, destruindo-o completamente ao longo do caminho. O ser então perfurou o coração de uma certa pessoa no telhado. O vídeo terminou imediatamente após uma explosão de poder mágico atingir o drone. No entanto, como esperado de um informante de elite, houve um segundo clipe que foi 1000 vezes mais lento que o primeiro. Ela reproduziu o segundo vídeo e começou sua análise aprofundada. Mesmo assim, ela mal conseguia vislumbrar o ser. Quão rápido ele é? Yeonha estava inicialmente focada no monstro humanoide, mas seu olhar logo mudou para outro lugar. Ela não estava mais olhando para o monstro humanoide que Kim Ajin estava procurando, mas para o rosto da pessoa cujo corpo foi cortado ao meio pelo monstro. Espere um minuto. Ela sentiu uma sensação de incongruência e rebobinou o clipe com pressa. A vítima sem nome sendo atacada pelo monstro. Ele estava usando um capuz, mas durante o breve momento em que o monstro se aproximou dele, seu capuz foi arrancado pelo vento. E o rosto que foi revelado era extremamente familiar para Yeonha. Mas isso era impossível. Porque ela sabia que era impossível, ela rebobinou o clipe mais uma vez. Ela parou no momento em que seu rosto foi revelado e ampliou a tela. Ela não podia dizer nada. Sua mão que estava sobre o mouse agora estava tremendo. Isso não pode ser verdade. Porque ele está no Pandemonium. Ele realmente achava que poderia derrotar o monstro humanoide sozinho. Ou ele estava perseguindo o Chameleon Troll e acabou no Pandemonium acidentalmente. Seja qual for o motivo, isso é. Yeonha colocou as mãos em volta da cabeça giratória e tocou o clipe novamente. Ela se concentrou naquele exato momento. Este homem. Uma voz fraca saiu da boca de Yeonha enquanto ela assistia a cena novamente em transe. Não importa quantas vezes ela rebobinasse o vídeo e atualizasse a qualidade do vídeo, o resultado era o mesmo. Pior, só ficou mais claro. Ela nunca esqueceu o rosto e o nome de uma pessoa que ela escolheu para lembrar. É Kim Ajin. Neste ponto, ela não podia fazer mais nada. Com as mãos trêmulas violentamente, ela pegou seu smartwatch. Ela ligou para Kim Ajin. O destinatário não pode ser alcançado neste momento. O tom de descagem com ela anunciou sua ausência. Yeonha ligou novamente. O destinatário não pode ser alcançado neste momento. E de novo. O destinatário não pode ser alcançado neste momento. Ela continuou. O destinatário não pode ser alcançado neste momento. A voz indiferente da gravação ressoou por todo o escritório vazio. Nele, Yeonha continuou fazendo a ligação repetidas vezes. 27F, Coliseu Demoníaco, Sala do Gladiador. Já fazia 3 dias desde que ela estava presa neste quarto semelhantes a uma cela. Como isso aconteceu? Jin Seon sentou na cama e calmamente começou a contar os detalhes dos eventos que aconteceram nos últimos dias. Tudo começou com o pássaro de estimação de Black Lotus. Eles foram capazes de encontrar a Torre do Rei Demônio com a ajuda da águia. Esta foi a parte boa. Eles até impediram Alien de tentar entrar na torre e imediatamente fizeram uma pausa pelos próximos 3 dias.
Descansaram bem durante esses dias. Eles recarregaram no 7º andar e embalaram poções, pergaminhos e cartas úteis para se preparar para a escalada. Eles queriam que Yongan e Shinjongak se juntassem a eles, mas nenhum dos dois estava pronto ainda. E assim, Jin Seon, Aileen, Kinsu e Yong entraram juntos na Torre do Rei Demônio. No início, eles pensaram que tudo iria correr bem. No entanto, eles logo foram vítimas de uma armadilha que dissolveu o partido à força. Eles foram separados um do outro sem qualquer meio de contato. Provavelmente foi obra de magia. Mesmo estando presa em um lugar desconhecido, Jin Seon acreditava em seus companheiros. Ela acreditava que os veria novamente se continuasse a escalar a torre sozinha. No entanto, uma bruxa apareceu de repente, acompanhada por centenas de demônios, e mostrou a ela uma bola de cristal. Ele refletia uma imagem de Yonga trancado em uma cela. Jin Seon não teve escolha a não ser obedecer. Eles estavam ameaçando matar seu companheiro. E Yonga sempre se gabava de seus filhos para eles a cada chance que tinha. As crianças certamente não mereciam ter seu pai tirado delas. Eu não deveria agir precipitadamente. Jin Seon respirou fundo para se acalmar. Ela já verificou se todos estavam bem. Enquanto eles estivessem vivos, eles certamente se encontrariam novamente algum dia. Humana Jin Seon, está na hora. De repente, uma voz pesada desceu do teto. Jin Seon soltou um suspiro, e logo um guarda-demônio apareceu na frente de sua cela. Me siga. O guarda-caolho despiu Jin Seon com o olho. A maneira como ele a tocou enquanto a arrastava para fora da cela era ainda mais horrível. Ela mal conseguiu conter-se de atirar uma flecha de atributo luminoso ali mesmo e seguiu atrás dele. É melhor você não estar mentindo sobre me deixar ir quando eu conseguir 10 vitórias. Não se preocupe. Certamente manteremos nossa palavra. Que nós o liberaríamos se você alcançasse 10 vitórias. Assim que eu sair daqui, você será o primeiro que eu mato. Faça o que quiser, se puder. O guarda-caolho sorriu. 10 vitórias e eu te libero. Essa promessa era, sem dúvida, uma mentira. Ele provavelmente planejava libertá-la, mas pessoas diferentes tinham definições diferentes de libertação. De qualquer forma, Jin Seon caminhou atrás do guarda e chegou à entrada direita do Coliseu. Atrás da porta que dava para a arena, o guarda falou. Seu oponente hoje é um recém-chegado que chegou ontem. Recém-chegado? Você quer dizer que ele é um humano? Você vai ver. Eu tenho uma ideia de quem ele pode ser. Jin Seon se lembrou do enorme uki de um homem, Sheok Junjeong, e assentiu. Sua paciência será premiada. Agora, vamos começar o banquete da morte. Naquele momento, a porta da arena se abriu com um grito diabólico. Um rugido ensurdecedor inundou do outro lado da porta. Jin Seon entrou na arena com uma carranca. As algemas em seu pulso se soltaram, e o guarda lhe entregou uma reverência. Com o arco na mão, ela olhou diretamente para seu oponente do outro lado. No entanto, Jin Seon logo inclinou a cabeça interrogativamente. A silhueta que se aproximava dela de longe era completamente diferente do que ela esperava. Aquele homem. Ele era esbelto em vez de grande e leve em vez de pesado. Ele usava uma túnica preta, que o cobria inteiramente, e uma máscara preta. Um lótus dourado estava bordado em seu manto, e ele segurava um arco preto na mão. Sua aparência claramente não pretendia esconder sua identidade. Não me diga. Os olhos de Jin Seon se arregalaram. Ela sabia muito bem quem era aquele homem. Ele era o arqueiro mais forte da Torre do Desejo e atual sede do Negro da Trupe Camaleão, e talvez o homem que ela mais queria conhecer. Lotus Preta. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.